o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Sim, é verdade esse bilhete. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados, ok? Aula de hoje: encontre um ponto em comum e transforme a afinidade em confiança. Nossa, meus títulos estão super profundos, né? Top. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, né? Só para alegrar um pouquinho para começar. Aula de hoje, estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Capítulo 5, Descubra uma Afinidade. Eu dividi o capítulo 5 em duas partes para a aula ficar bem dinâmica e você conseguir assistir naquele tempinho livre. Então, já fizemos o estudo da parte 1. Se você perdeu, é só voltar uma aula. E hoje é a parte final do capítulo 5, ok? Então, todo o capítulo 5 ele vai tratar sobre afinidade entre as pessoas. Por isso que o título da aula de hoje já é para você encontrar um ponto em comum entre você e uma outra pessoa, mas além disso, transformar essa afinidade que você encontrou em confiança, ok? Bom, hoje eu vou fazer várias paradinhas para beber um golinho de água. Vou até beber agora. Já peço desculpa para vocês, porque eu tô sentindo que a minha garganta tá bem seca, tá? Então, para eu manter voz, né? Para hoje, para as próximas aulas, eu vou fazer umas paradinhas para beber uma aguinha e seria o ideal vocês fazerem o mesmo, tá? Ah, mas eu não tô lendo, só tô ouvindo, mas beber água é muito bom. Gente, a água, ela é um remédio, tá? Ela é fundamental. Então, mesmo se você não gosta de água, tome água, como se fosse um remédio. Você vai ver como o seu corpo vai responder melhor, vai funcionar melhor. Tô falando porque aconteceu comigo, eu bebia muito pouca água. E quando eu comecei a beber muita água, eu tenho que confessar que eu ainda não bebo exatamente a quantidade ideal para o meu corpo. Mas eu tô bem próxima disso. Até emagrecer com mais facilidade, por causa da quantidade de água, eu consegui. Porque aí o meu corpo ativou o metabolismo dele com muito mais facilidade, porque ele tinha água para trabalhar, né? O nosso corpo, a maior parte dele é água. Se você nega isso para os seus órgãos, como é que você quer que eles funcionem? Tá bom? Então vamos lá, recadinho do coração, tá? Bom, gente, então como sempre, eu começo a aula perguntando para você sobre a sua vida, para você pensar na hora de responder e automaticamente só de fazer isso você já está dentro do meu assunto, tá? Dentro do livro. Então vamos lá. Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, por onde que você costuma começar? Né? Por onde você começa a dizer, né? Pelo que você quer falar ou pelo que a outra pessoa realmente quer ouvir? Tem diferença, ok? Você quer convencer alguém de alguma coisa. Você começa pelo que você quer falar para convencer essa pessoa ou você começa pelo que a outra pessoa realmente quer ouvir? Né? É de se pensar, né? Parece até pequena essa diferença, mas não é não. Ela pode determinar se a sua conversa vai começar com um sim ou com um pare, ok? É sobre isso a aula de hoje. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que eu dei o título para a aula de Encontre o ponto em comum e transforme essa afinidade em confiança, para você não receber um pare, ok? Na conversa. Bom, então vamos seguir, né? Vamos seguir o estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital. Chegamos na parte final do capítulo 5, módulo 3, né? E
Vamos para o livro, então. Depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar a ferramenta de transformação para vocês, o famoso tijolinho da construção do dia, né? Para você ir lá e colocar mais um tijolinho na sua construção, seja lá qual for a sua construção. Pode ser uma casa, uma viagem, um filho, um casamento, o que for, né? Um trabalho, uma empresa. Você tem que construir esse sonho. Esse sonho não vai surgir do nada, da noite para o dia. Eu estou te ajudando aqui a construir isso através de você aprender a se conhecer e aprender a conviver melhor, tá? Com o mundo que te cerca. Bom, esse é o meu propósito, né? Fazer com que você consiga ter uma vida melhor e com isso você consegue melhorar a vida de quem está ao seu redor, um pouquinho cada dia para você fazer sem sentir, para não doer. E aí o universo me devolve todo esse bem que eu tô fazendo para vocês também. E aí a minha vida também melhora. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 5, descubra uma afinidade, parte final. Quando começamos com um sim, criamos uma afinidade no nível mais básico. Mas para transformar a afinidade em influência, é preciso haver empatia. Precisamos ser capazes de enxergar a todo momento a interação do ponto de vista do outro. Só assim saberemos o valor definitivo dos nossos pontos de afinidade. O problema é que, em vez de usar as oportunidades das redes sociais para nos ajudar a começar com um sim e manter o comprometimento necessário, frequentemente ignoramos o que os outros querem e os bombardeamos só com o que nos interessa. Em vez de fazê-los dizer sim, sim, nós os obrigamos a dizer pare, pare. O guru das redes sociais, Chris Brogan, chama isso de nevasca de negócios, em vez de uma suave nevada de comunicação. Ele diz: conversas e relacionamentos se baseiam em diversos toques. No mundo tradicional do marketing e da comunicação, as pessoas usam cada toque para pedir alguma coisa, para emitir um chamado à ação. Não é assim que funcionam as redes sociais. Elas existem para permitir que você entre em contato com alguém que optou por ter um relacionamento com você. É uma nevada. Individualmente, os flocos de neve não significam muito, mas quando juntamos o volume, a coisa pode mudar de figura. Se quiser começar e continuar no sim, você deve oferecer o que as pessoas querem. Só assim alcançará um nível de confiança que lhe permita transmitir com segurança sua verdadeira mensagem, seja ela um produto, um serviço ou uma causa. Claro, esse princípio é igualmente relevante e necessário fora do mundo virtual. Um jornal tinha a política de entregar um novo exemplar a clientes que reclamassem de danos causados pelas condições climáticas. Com o passar do tempo, o aumento do preço da gasolina e a diminuição do número de assinaturas impossibilitaram que essa prática fosse mantida. Por isso, eles enviaram a seus clientes o que acreditaram ser uma carta muito amistosa. Começava mais ou menos assim: prezado cliente, não iremos mais repor os exemplares que tiverem sido danificados por condições climáticas. Em seguida, explicavam a mudança de política. Já no fim da carta, escreviam isto: se você receber um jornal danificado, por favor, nos informe, para abatermos o valor correspondente em sua próxima fatura. A primeira reação dos clientes provavelmente foi de irritação e protesto. No fim da carta, estavam irritados demais para levar em conta que uma alternativa, possivelmente uma alternativa melhor, estava sendo oferecida. Suponha que a empresa tivesse escrito a carta da seguinte maneira: prezado cliente,
Sabemos como é frustrante quando o jornal que você recebe está danificado devido às condições climáticas. Sim, é frustrante mesmo. Você paga por um produto e um serviço e espera obter qualidade. Sim, espera. Por isso, a partir de agora, vamos oferecer o reembolso total do valor de cada jornal que você receber danificado pelas condições climáticas. A pessoa vai pensar, é? Ótimo. Também queremos que você saiba que o nosso negócio tem sido afetado pelo aumento do preço da gasolina. Logo, não poderemos mais oferecer a entrega de jornais em substituição aos danificados. Nesse caso, pedimos que entre em contato conosco para ser reembolsado. A pessoa vai pensar, está bem. No mínimo, os clientes devem ter enxergado as ações da empresa de maneira muito mais favorável. Existem duas formas de concordar. Precisamos ter as duas em mente no que diz respeito às nossas interações. A primeira é mais comum e envolve duas partes que têm a mesma opinião sobre determinada questão. Nesse caso, pressupõe-se que, em algum momento, ambas as partes dialogaram e concluíram que tinham opiniões semelhantes. A maioria das pessoas acredita que a concordância com base no diálogo é a única que existe. Mas existe outro tipo, que era muito menos plausível na época de Carnegie, mas que hoje se tornou fundamental. Ocorre quando duas pessoas gostam da mesma coisa. Ou, como se pode interpretar a partir disso, são pessoas semelhantes. Em geral, não chamamos esse tipo de harmonia de concordância. Mas na era digital é melhor encarar dessa forma porque somos atraídos por aqueles com quem temos algo em comum. Estabelecer esse ponto em comum ou essa afinidade logo de cara é uma nova forma de receber um sim. E quanto mais sim você tiver de cara, maior será a sua probabilidade de obter o sim para sua ideia, solução ou negócio. Encontre pontos de afinidade quanto antes e sempre que possível, ok? O capítulo 5 termina aqui. Ouro, né, gente? Ouro nesse capítulo. Só o exemplo da carta do jornal, assim, não preciso falar mais nada, né? Entregou ouro, né? Bom, próxima aula, só para dar um spoiler, a gente vai começar o capítulo 6 do terceiro módulo. O capítulo 6 se chama De Crédito. E é um capítulo muito bom, já falo para vocês, tá? Não percam. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. O trecho final do capítulo 5, ele já começa te mostrando que encontrar um ponto de afinidade é muito bom, mas é só o primeiro passo, certo? Quando você descobre alguma coisa em comum com outra pessoa, você cria um sim inicial, certo? Só que para você transformar essa afinidade em influência, você precisa de mais, né? E você precisa de uma coisa mais importante, é a empatia, correto? O que é empatia? É você aprender a observar, né, a sua interação com a outra pessoa também pelo ponto de vista do outro, correto? É isso que o livro está te ensinando hoje, que a afinidade aproxima, mas a empatia, que é se colocar no lugar do outro, ela mostra como você vai usar essa aproximação, ok? Bingo? Então, primeiro bingo do dia. Deixa eu beber uma aguinha. Ok. Então, gente,
Não basta você descobrir que alguém gosta das mesmas coisas que você, né? Você também tem que compreender o que aquela pessoa quer, o que ela valoriza, o que ela espera dessa relação sua com ela. E esse princípio, em se tratando das redes sociais, ele ainda é mais importante, porque você tem inúmeras possibilidades de criar conexões, não é? Mas muitas vezes você acaba fazendo exatamente o contrário. Em vez de você começar pelo interesse do outro em você, você começa falando apenas sobre o que você quer. O seu produto, o seu serviço, a sua ideia, a sua causa, a sua necessidade. E aí uma oportunidade de se conectar com o outro acaba virando uma pressão em cima do outro. Entendem? É isso que o livro está te explicando. Que quando toda interação vira um pedido, né? Você fica pedindo alguma coisa, essa comunicação, ela para de aproximar você da pessoa, ela começa a cansar a outra pessoa. Bingo? Então já temos aí o segundo bingo do dia, ok? E aí o livro traz o especialista em redes sociais Chris Brogan, né? E ele comparou esse comportamento a uma nevasca de negócios, né? Linda palavra, né? E aí ele pede para você imaginar alguém que entra em contato com você várias vezes, né? Repetidamente. Cada mensagem está pedindo alguma coisa. Cada conversa tem uma intenção de te vender alguma coisa. Cada aproximação termina num chamado para você agir fazendo alguma coisa. Com o tempo, gente, você vai deixar de sentir que tem uma relação com essa pessoa. Você vai sentir só que você está sendo abordada por essa pessoa. Ok? Correto? Pensamos igual, né? E aí o livro vai te trazer, em contrapartida, outra possibilidade. Ele vai falar de uma comunicação que é construída por aqueles pequenos contatos, né? Que ele chama de flocos de neve, em vez de nevasca, né? De negócio, são os flocos de neve. Então, individualmente, eles parecem que são pequenos, são flocos. Mas juntos eles conseguem criar algo maior. É isso que o livro está tentando te ensinar com essa história da nevasca de negócios, né? Ele tá te falando que os relacionamentos que são realmente fortes, eles não são construídos só com grandes acontecimentos, né? Eles nascem daqueles pequenos contatos que são consistentes, que estão ali todo dia, mas que você nem sente, porque são flocos de neve, ok? Bingo? Vamos continuar. Quando a gente fala nas redes sociais, né? A gente fala que alguém decidiu permitir que você entre no espaço dele. Não é isso? Né? Na rede social é isso que acontece. Então essa pessoa seguiu o seu perfil, aceitou a sua conexão com ela, né? Se inscreveu no seu canal, demonstrou interesse por você. Só que isso não significa que essa pessoa está autorizando você a pedir alguma coisa para ela em todos os contatos que você fizer, né? Ela está querendo dizer que tem uma oportunidade aí para você construir um relacionamento com ela. É essa abertura que ela está te dando, né? Então essa relação, ela precisa começar com você oferecendo algo para essa pessoa que faça sentido para ela e não para você. Essa é a mensagem do livro, né? Que se você quer continuar recebendo um sim dessa pessoa, você precisa mostrar que você também se importa com o que ela quer. Ok? A via tem que ser de mão dupla. Bingo? Né? Acho que muita gente nunca pensou nisso, né? Deve pensar assim, ela me segue, eu sou rei, eu sou o sol, só eu interesso, né? Bom, somente depois que você constrói essa confiança é que chega o momento de você realmente apresentar a sua verdadeira mensagem agora com segurança, né? Talvez pode ser um produto, um serviço, uma ideia, né? Uma causa, mas a ordem com que você vai apresentando importa.
Primeiro você tem que ter conexão com essa pessoa, depois você tem que estabelecer confiança com essa pessoa, para só depois então você apresentar a sua mensagem. Entendem? Esse princípio é poderoso e ele não funciona só no digital não, tá? E aí o livro traz o exemplo maravilhoso do jornal, né? Que costumava sempre substituir os exemplares que foram danificados pelo clima, né? Chovia, molhava o jornal, essas coisas. Só que como o preço da gasolina aumentou, né? E o número de assinantes do jornal diminuiu, manter essa prática ficou impossível para o jornal. Então a empresa precisou comunicar essa mudança para os assinantes. E ela simplesmente decidiu informar que ela não ia mais entregar outro jornal quando o exemplar da pessoa fosse danificado. Só que só no final dessa mensagem ela explicou que o cliente ia poder solicitar o abatimento daquele valor na próxima fatura. Então eu quero que você pense na experiência de quem recebeu essa mensagem. Porque a primeira informação que a empresa deu para a pessoa era uma perda. Não iremos mais repor o seu jornal, ou seja, ela já perdeu a possibilidade de reposição. Então a informação que chegou primeiro foi que ela teve uma perda, ok? Então a reação natural da pessoa podia ser, como assim? Mas eu estou pagando pelo serviço, isso não é justo? Ok? Aí, quando a pessoa finalmente chegou na alternativa que era oferecida, no final da mensagem, provavelmente ela já estava irritada demais para enxergar essa alternativa de forma favorável, é ou não é? Né? É essa a mensagem que o livro está te dando hoje com o exemplo do jornal. Que uma boa solução ela pode ser rejeitada quando a comunicação dessa boa solução já começa ignorando aquele sentimento da pessoa que está recebendo. Bingo! Né? Aprendam a se comunicar. E aí o livro vai apresentar uma outra maneira de comunicar exatamente a mesma coisa. Né? Então ele começa reconhecendo a frustração do cliente. E aí ele mostra que a empresa entende que ele pagou pelo produto e que ele quer receber o produto em boas condições. Depois ele apresenta a solução, né? Que o valor do jornal danificado vai ser reembolsado. E só depois disso é que ele vai explicar por que a empresa não vai mais conseguir realizar uma nova entrega. Você percebe que a realidade não mudou, né? A política continuou sendo alterada. O jornal que fosse danificado não ia ser reposto. Mas a experiência da conversa mudou completamente, concordam? É isso que o livro está te ensinando. Que empatia não significa você esconder uma notícia difícil da pessoa. Significa apenas você apresentar essa notícia difícil, porém, considerando primeiro a realidade de quem vai receber essa notícia. Olha o bingo, né? Essa forma de comunicar cria aqueles pequenos pontos de concordância, né? Ela vai falando, é frustrante receber um jornal danificado. Sim, concordo, já teve um sim, né? Você pagou por um produto e você espera qualidade. Sim, paguei e espero. Outro sim. Né? Por isso a gente vai te devolver o valor. A pessoa vai falar, ótimo, viu? Então, quando finalmente aparece a nova limitação que a empresa tem, que é não poder mais repor o jornal, o cliente já percebeu que a situação dele foi compreendida. Porque ele não quer receber jornal danificado, ele pagou pelo jornal, ele quer qualidade, então ele vai receber um reembolso. Tem uma diferença enorme, gente, entre você simplesmente transmitir uma decisão e você conduzir a pessoa numa conversa na qual ela vai se sentir considerada. É ou não é? É isso que o livro está mostrando. Que antes de você querer que alguém compreenda o seu lado, você tem que demonstrar que você também compreendeu o lado dela. Bingo! É sobre isso. Né?
Aí o livro, então, vai explicar que tem duas formas importantes de você concordar, né? Que a primeira é aquela que a gente conhece, quando duas pessoas conversam sobre um assunto e descobrem que têm a mesma opinião sobre ele, né? Então elas analisam a questão e chegam numa conclusão semelhante. Só que o livro fala que tem uma segunda forma de você concordar, que no digital ganhou uma enorme importância, né? E que ela acontece quando duas pessoas vão descobrir que gostam da mesma coisa, né? Pode ser um interesse, uma preferência, né? Uma experiência, uma afinidade em comum. E talvez elas nem tenham chegado a discutir sobre essa ideia, né? E mesmo assim já surgiu essa sensação de proximidade, certo? É isso que o livro está mostrando. Ele está te mostrando que descobrir algo em comum pode ser uma das formas mais rápidas de você conseguir abrir uma porta para se conectar com a outra pessoa, ok? Tá te dando um bingo de milhões aí, né? E por que isso acontece? É porque você tende a se sentir atraída por uma pessoa com quem você percebe que tem alguma semelhança com você, né? Pode ser o mesmo livro que vocês gostem, né? Vocês podem ter vivido na mesma cidade, vocês podem acompanhar o mesmo esporte, né? Vocês podem possuir até uma experiência profissional parecida, né? Vocês compartilham determinado interesse em comum, né? E aí esse ponto em comum produz aquele sim inicial, né? Tipo, eu gosto disso, aí a outra pessoa, eu também, né? Eu conheço isso, eu também, né? Eu também gosto disso, né? Eu já passei por algo parecido, né? São essas concordâncias. E aí, gente, cada pequeno sim que você vai recebendo dessa outra pessoa, que isso? Vai diminuindo um pouco a distância entre vocês, correto? Essa é a mensagem de hoje, né? Que a afinidade, ela tá comunicando, mesmo que silenciosamente, que talvez vocês sejam mais parecidos do que vocês imaginavam. Exatamente porque tem essa afinidade em comum, né? E é por isso que o livro, ele já te recomenda você descobrir pontos de afinidade com a pessoa o mais cedo possível. Mas não é para você fingir que tem semelhança com a pessoa, não é para você manipular essa pessoa. É para você encontrar realmente o que tem em comum entre vocês. Porque quando a afinidade é verdadeira, ela vai criar um terreno favorável para que a conversa aconteça. E aí, quando chegar o momento de você realmente apresentar a sua ideia, sua solução, seu negócio, você já não vai estar falando mais com alguém que está completamente longe de você. Já existe uma ponte entre vocês, entendem? Vocês já compartilham de um ponto, já tem uma sequência de pequenos sims nessa conversa, correto? Entendem? É sobre isso que o livro está falando, que quanto mais pontos de conexão existirem no início entre vocês, maior vai ser a chance da sua mensagem ser recebida com abertura pelo outro, né? Na hora que você realmente der a tijolada, né? Que eu falo. Só que para isso, gente, o livro fala que tem uma condição que é fundamental, né? Essa afinidade, ela tem que caminhar junto com a empatia, né? Você vai descobrir alguma coisa que você tem em comum com essa pessoa, mas se você continuar falando só sobre si mesma, não vai construir nenhuma confiança com ela, né? Se você encontrar aquele interesse que é comum para você e para o outro, e aí acabar descobrindo os outros interesses que a outra pessoa tem, mas imediatamente você tentar explorar isso, também não vai construir confiança. Né? Ele fala que a verdadeira forma de influenciar, ela acontece quando você usa essa descoberta que você fez para você compreender a pessoa. Né? O que essa pessoa quer? O que essa pessoa dá valor?
né? O que essa pessoa está esperando dessa conversa que ela está tendo comigo, né? O que pode fazer essa pessoa sentir que essa relação que eu estou tendo com ela também está dando valor para ela, está atribuindo, está agregando valor para ela, ok? É sobre isso que o livro está falando, que influenciar não é você empurrar a sua mensagem para o outro, né? Goela abaixo, é você construir um caminho, né? E é nesse caminho que o outro vai querer continuar caminhando. Não é construir o caminho, é acorrentar a pessoa e sair arrastando ela nesse caminho. Bingo? É isso, né? Então agora eu quero que você pense sobre tudo isso jogando para as suas interações com as pessoas, ok? Quando você conhece alguém, você procura descobrir o que tem em comum entre vocês? Já nas redes, você cria um relacionamento com a pessoa ou você aparece só quando você quer alguma coisa? Quando você precisa comunicar uma decisão difícil, você começa mostrando as suas razões ou você demonstra primeiro que você compreende o impacto que isso vai ter sobre outra pessoa, né? Ou seja, você está colecionando os pequenos sims da pessoa ou você está acumulando aqueles pequenos motivos para que a pessoa fale, para. E aí, né? Talvez transformar essa comunicação que você está tendo não seja você precisar falar mais, talvez seja você observar melhor, observar mais a pessoa, ouvir mais ela, né? Para você realmente descobrir as afinidades que vocês têm, né? E assim, eu acho muito importante também você lembrar que toda pessoa quer sentir aquilo que importa para ela. Gente, né? E sentir que ela foi, e ela sentir que isso foi considerado por você, né? Que o que importa para ela foi considerado por você, correto? Né? Essa é a mensagem, que quando você encontra aquele ponto em comum entre vocês e respeita o ponto de vista da outra pessoa, a confiança deixa de ser uma exigência e ela começa a ser uma construção mútua. Os tijolinhos estão sendo colocados naturalmente nessa construção, ok? Deu para refletir bastante? Criou consciência, né? Exatamente essa consciência que eu despertei agora em você, que eu desenvolvo na cartilha Mente de Ouro, né? Para você ter uma mente próspera, mas não apenas pensando no que você quer conquistar, né? Também naquela capacidade que você vai criar de compreender o outro, né? Construir confiança com o outro, criar relações, né? Em que ambas as partes se sintam consideradas, ok? Fortalecer mentalidade, né? Desenvolver inteligência emocional, aprender a agir com mais consciência nas suas relações, né? Você vai descobrir na cartilha como que você sai daquele comportamento automático, né? Como que você observa melhor as pessoas e como que você consegue transformar aqueles pequenos contatos que você tem em conexões, né? Realmente significativas para a sua vida. Comunicar suas ideias com mais intenção, né? E perceber que influenciar não vai começar a partir de pressionar o outro, ok? Vai começar a partir da conexão que você vai estabelecer com o outro. E além da cartilha, ainda te dou o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz os exercícios práticos para você fortalecer todo dia um pouquinho, tudo isso que eu te expliquei agora, né? E melhorar essa mentalidade nova que você está aprendendo a construir aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque apesar de ser um conteúdo curto, didático, né, dinâmico, ele é muito eficaz, porque ele foi feito à base de muito conhecimento, muito estudo e eu condensei tudo numa coisa muito prática para você, ok? E fora o carinho e a dedicação com qual foi feito, né? Porque vai junto, a gente percebe, né? Quando uma coisa é feita com amor,
ok? Agora eu quero que você escreve aqui nos comentários qual afinidade que já fez você se conectar rápido com alguém. Tipo, torcemos pro mesmo time de futebol. Cara, as pessoas viram irmãs, você já percebeu? Nossa, homem então, né? Misericórdia. Bom, agora antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro, porque não adianta ter conhecimento se ele não vira prática na sua vida. Não faz o menor sentido, vou estar falando aqui à toa. Então, eu vou gerar a ferramenta de transformação para você pegar o tijolinho do dia e ir lá colocar na sua construção, seja ela qual for, ok? Assiste a aula todo dia, pega o seu tijolinho, vai lá e coloca na sua construção. Você vai ver resultados muito antes do que você pensa, tá? Então, hoje eu quero que você escolha uma pessoa com quem você deseja fortalecer a relação, tá? Pode ser qualquer pessoa, da família, do trabalho, um cliente, um amigo, alguém das redes sociais que você conversa, ok? E em vez de você começar falando sobre você ou começar pedindo alguma coisa, eu quero que você tente descobrir um ponto de afinidade entre vocês, tá? Pergunte sobre a vida da pessoa, escute o que ela responder, né? Observa o que vocês realmente têm em comum a partir dessa conversa, né? Considere o interesse daquela pessoa, sem tentar vender nada, sem tentar convencê-la de nada, sem apressar a conversa para ela acabar. Eu quero com isso que você apenas construa aquele sim do dia, que pode ser um pequeno sim, ok? Depois eu quero que você volta aqui e conta pra gente como que essa mudança afetou essa conversa que você vai ter. Você vai aprender com isso que antes de você conquistar a concordância da pessoa para a sua ideia, você criou uma conexão com essa pessoa, ok? Então, você já sabe que aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, que é assim, aqui é vida real, né? E concluindo o capítulo 5, você aprendeu hoje que encontrar uma afinidade não é só você descobrir uma coisa em comum, é você abrir uma porta para você, certo? Só que quem transforma essa abertura numa confiança, né, em algo muito maior, é a empatia, ok? Então, nas redes, aqueles pequenos contatos, eles podem fortalecer uma relação quando eles oferecem valor para a pessoa e respeitam os interesses dela. Só que quando cada contato se transformar num pedido, né, essa conexão vai virar uma rejeição. Anotem isso, tá? E aí o exemplo do jornal te mostrou que até uma notícia desagradável, ela pode ser recebida de uma maneira diferente quando você começa a dar a notícia reconhecendo a realidade do outro, né? Porque a decisão era a mesma, a única coisa que mudou foi a forma de conduzir a conversa, certo? Você também aprendeu que concordar não acontece apenas quando duas pessoas têm a mesma opinião, né? Também acontece quando elas descobrem uma afinidade, um interesse que elas compartilham, uma experiência igual que elas tiveram, né? Algo capaz de produzir aquela frase, eu também, né? Eu fiz isso, eu também. Eu gosto disso, eu também. É o primeiro sim, certo? Então, a partir de hoje, eu quero que você, antes de pensar apenas na mensagem que você quer transmitir, eu quero que você procure entender quem que está diante de você, né? Descobre o ponto em comum entre vocês, certo? Observa o que importa para aquela pessoa e vai construindo os seus pequenos sims. Vai permitindo que a confiança dessa pessoa em você aconteça antes de você realmente influenciá-la. Porque aí você vai ter uma relação forte com ela, né? E essa relação, ela não começa quando você consegue fazer essa pessoa aceitar o que você quer. Isso é imposição. Essa relação forte, ela vai começar quando você mostra que aquilo que o outro quer importa para você também. Ok? É sobre isso, tá?
Então, a aula de hoje terminou, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida, ela vai continuar. Eu espero você na próxima aula. Gente, tem aula nova todo dia às 7 horas da manhã. Valorizem, tá bom? Vou te lembrar sempre na hora de terminar que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.